mas eu vim de uma igreja que a questão cultural, artística deles era absurda. Muito, muito, muito diversificada. Então, eles acabavam que tinha muitos adolescentes trabalhando nisso. Então, e o que eu percebi é que os adolescentes, eles entenderam que eles não podiam ficar aprendendo somente dentro da igreja, mas eles iam fazer curso fora e aquilo que eles aprendiam fora eles levavam para dentro da igreja. Então o nível dos meninos era absurdo. E eu sou extremamente apaixonado pela época que eu vivi lá na Batista Lagoinha, lá em BH. Extremamente apaixonado por aquela época, porque direto tinha um ministério que chamava Hebreus. Quem tá assistindo aí e que é de BH vai lembrar. Tinha um ministério chamado Hebreus 11, era um ministério de dança, são os b-boy e tal. Cara, direto eles chegavam lá com premiação dos campeonatos que eles participavam. Falavam, hoje a gente quer consagrar esse troféu aqui, tal, tal, tal. Tinha um ministério de skate que eu participava, que marcas que não tinha nada a ver com cristão apoiava a gente porque via, não, é uma galera da hora que tá fazendo um trabalho legal. Em todas as áreas que trabalhavam lá, de todos os estilos de dança, de grafite, todos os tipos de arte, eles faziam alguns trabalhos de evangelismo e acabavam que alcançavam muita gente. Porém, infelizmente, eu lembro que na época, quando eu tava saindo de lá e vindo pra Goiânia, eu lembro de escutar várias histórias dos meninos. Fulano desviou. Muitos deles foram morar fora do país para poder viver da arte. E muitas histórias que eu escutei falaram, fulano desviou e não tá mais na igreja, continua dançando, continua cantando e tal, mas não tá envolvido mais. Então eu queria que você deixasse primeiramente um recado para as pessoas que não são cristãs ou que estão desviadas, o porquê da cultura e arte dentro da igreja, e depois você direcionasse uma palavra para o cristão que está ali envolvido e que às vezes tem um pouquinho de receio sobre cultura brasileira, aquilo que ele pode envolver ali dentro da igreja. Bom, para quem já foi do contexto da igreja e hoje não tá mais, e tá ali fazendo sua arte, expressando o dom que Deus deu, acho que a melhor coisa é isso, é lembrar que esse dom foi Deus que deu, né? Apesar de, obviamente, a pessoa ter estudado muito, ter se dedicado muito, ter se treinado e ainda talvez treinar, estudar e trabalhar e ter muito esmero naquilo, em última instância, é Deus quem dá esse dom, é Deus quem dá essa graça, é Deus quem dá essa vocação para que essa pessoa expresse aquilo e expressar para a glória do próprio Deus, né? E obviamente que, mais uma vez, acho que já está claro aqui na conversa, expressar para a glória de Deus não é necessariamente fazer um teatro de cena bíblica, não é dançar uma música bíblica, não é pintar um versículo bíblico, mas é fazer aquilo na consciência que você está fazendo para quem te deu esse dom, né? Para o doador desse dom, que é o próprio Senhor, né? Eu creio muito assim que Deus ele nos dotou assim e a gente vê isso no próprio texto bíblico, né? Paulo inclusive fala isso, não com essas palavras, mas que nós temos diversas riquezas e diversas pobrezas, né? A gente pensa muito em riqueza e pobreza só em questão monetária, mas isso vale para tudo, né? Isso vale riqueza e pobreza de tempo, de saúde, de afeto e de arte também. Então, se Deus te deu, se te enriqueceu artisticamente, isso não é à toa. Isso é para que você compartilhe disso e supra a pobreza de pessoas que são artisticamente pobres, né? Que não tiveram algo da parte de Deus nesse sentido, e ao fazer isso você está glorificando a Deus. Então lembre-se disso, lembre-se de quem te doou todo esse seu dom, te deu essa graça de produzir, de fazer o que você faz, e faça isso para a glória de Deus, assim, não necessariamente de forma religiosa, no sentido restrito do termo, ou de uma forma eclesiasticamente religiosa, mas fazendo isso na consciência de que tudo isso é para Deus. E para os cristãos que estão ainda firmes na sua fé ou trabalhando na arte ou na cultura de alguma forma, né? A cultura é inevitável, né? Acho que a gente não cheguei a falar explicitamente, mas é inevitável a gente não estar na cultura. Se a gente vai para uma ilha deserta, a gente está vivendo uma expressão cultural ali de isolamento, mas é uma expressão cultural, então é inevitável não estar na cultura. Acho que a mensagem que eu deixo para nós cristãos é lembrar que a fé cristã, ela assume que Deus é Senhor sobre todas as coisas, né? Não só as coisas ditas religiosas, aquilo que a gente faz dentro da igreja ou na nossa devocional pessoal, mas
tudo da nossa vida, a gente tá fazendo diante de Deus, né? Corandel, né? Boa. É diante de Deus. Então, se eu tô assistindo um jogo de futebol, assistindo Goiás ganhar do Vila, assistindo, sei lá, comendo esse pão de queijo. Corta aí, Pedrão, corta esse podcast. Tô brincando. Um belo show, ou se eu tô cuidando da minha esposa, ou se eu tô ensinando meus filhos, ou se eu tô trabalhando no meu trabalho ali de segunda a sexta, tudo que eu tô fazendo diante de Deus. O que muda é se eu tô consciente disso ou não. Então, o nosso desafio é estar consciente disso a todo momento, que tudo que a gente tá fazendo diante de Deus, e se é diante de Deus, tem uma forma que a gente faz que vai glorificar a Deus, né? Que vai engrandecer o nome de Cristo, apesar de nós mesmos, apesar do nosso pecado, mas tentando viver de forma coerente com a nossa fé, né? De forma coerente com o Evangelho, de tudo aquilo que o Evangelho nos coloca como princípios para nossa vida.